Olá a todos e a todas, eu sou a professora Elisa Vilauta, sou professora de História aqui do Colégio Santa Úrsula. E hoje a gente vai ter uma conversa bem agradável sobre o que é o TRI, a teoria de resposta ao item. Porque muitos dos nossos alunos se perguntam e nos perguntam, né? Como é que é calculada essa nota do Enem? Por que em um ano eu fiz a prova do Enem e acertei mais questões do que eu acertei no outro e a minha nota fica menor? As notas do Enem, elas têm peso, né? Porque quem acerta todas as questões nem sempre fica com 1.000 e os que erram não ficam com 0. Nas avaliações, normalmente, as nossas notas são calculadas, né? De 0 a 10, de 0 a 100, né? E a forma de calcular essa nota é muito simples. Se são 10 questões, se eu errei 4, a nota vai ser 6. E o aluno que errou 4 também, a nota também vai ser 6, né? Mas será que numa avaliação como o Enem, os alunos eles devem receber a mesma nota? Será que 2 alunos, por exemplo, têm o mesmo conhecimento de matemática, ou de física, ou de história? Então, nessa quarta compartilhada, Desvendando o TRI, nós vamos entender um pouquinho como essa nota do Enem é calculada. E aí nós vamos receber a professora Gabriela, que é professora e assessora pedagógica do Sistema Aridissar de Ensino. Bem-vinda, Gabriela. Oi, professora. Olá a todos, né? Que é muito bom a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que os nossos alunos têm tanta curiosidade, né? Eu sempre digo, professora, que eu falo para os alunos, né? Sempre que eu estou fazendo momento com escolas, momento com alunos de terceira série, principalmente, que eles precisam conhecer a prova que eles estão fazendo, né? E muitas vezes o nosso aluno, ele tem até mesmo dificuldade de entender o que é que tem na matriz de referência, o que é que tem no edital. Então, a nossa intenção aqui é tirar algumas dúvidas, que são as dúvidas, pode-se assim dizer, primárias mesmo, do que é o nosso TRI, né, de como é que é corrigido, por que o Enem usa TRI, é uma pergunta interessante. Por que usa? Exatamente. E esses alunos, eles trazem essa curiosidade, como é que eles são avaliados, né, em cada um dos componentes curriculares da matriz, né? Então, vamos começar. O que é o TRI? Pronto, professora, o próprio nome já traz, né, um pouco. O TRI é uma teoria de resposta, onde a gente vai fazer uma análise item a item. Quando a gente faz vestibular, isso eu falo dos vestibulares tradicionais, eu cheguei a fazer o vestibular tradicional lá em 2011, né? Também fiz o Enem em 2009, que já era um novo Enem, mas antes mesmo a gente tem uma teoria clássica. A teoria clássica de testes é aquela teoria onde a correção da prova é feita de um modo geral, né? Então, por quantidade de acerto, quantidade de erro. O TRI, ele é uma teoria de resposta que vai dizer para o aluno, para as escolas, né? Até mesmo para a análise que os sistemas fazem, o que é que o aluno acertou e se realmente ele acertou porque ele sabe. É um ponto importante. De acordo com o TRI, o que a gente precisa focar muito é na coerência pedagógica das respostas. Quando eu estava lecionando, sou professora, mas hoje eu estou como consultora pedagógica do SAS, mas quando eu estava lecionando, uma coisa que os nossos alunos têm uma dificuldade muito grande é de dizer para a gente por que a alternativa B, C, D e E estão erradas. Exatamente, os distratores, né? Por que os distratores não são o gabarito, né? Exato. A senhora é professora de História, né? Eu também. Então, nós somos a mesma área, então a gente sabe que o aluno ele pode dizer, essa aqui é a resposta correta. Ok, essa é a resposta correta, por que é correta? Ele pode justificar. Mas quando nós temos uma teoria de resposta, onde a gente vai mensurar, né, e fazer comparações. Então, como eu trabalho com competências, habilidades, proficiências, o aluno, a gente consegue entender exatamente por que nesse ano ele acertou mais questões do que no ano passado e ele teve uma nota abaixo. Porque a prova dele não teve coerência de resposta. Então, o TRI, ele é aquele tipo de teoria que vai dizer, de maneira bem simples, se o aluno chutou ou não, basicamente.
E como é que então que ele vê isso? Ele consegue perceber se o aluno acertou porque ele sabe, se ele errou porque realmente ele não sabia, ou se ele chutou aquela questão, aquela resposta? É assim, professora, no TRI, né, que ele é usado, o que é importante a gente destacar um pouco do TRI? O TRI, ele é usado em alguns dos principais exames, né, então o SAEB é usado no Ensejo, é usado no Enem, é usado no PISA, né, então o TRI, ele traz alguns critérios que são importantes, que a gente vai dar o nome de A, B e C, né, porque a gente vai dizer, o aluno, a gente vai tentar entender o A, o que é que ele discrimina, a gente vai entender na prova se o aluno realmente está conseguindo discriminar o que é certo ou errado, tá? A gente vai ter no B um nível de dificuldade, porque a prova ela é construída com questões fáceis, intermediárias, né, médias e difíceis. Então, essas questões elas são construídas de acordo com a matriz de referência. Então, se eu for pegar ali uma habilidade de linguagens e códigos de língua estrangeira moderna, eu vou ter habilidade X. E aí eu vou conseguir entender na minha prova, né, se tem questões fáceis, médias ou difíceis, e aí a gente vai conseguir diferenciar. E aí o terceiro ponto é que o TRI ele também vai entender o acerto ao acaso. O que é o acertar a casa? É o chute, né? Então, como é que eu faço essa diferenciação? Vou pegar aqui a matriz de referência mesmo do Enem. Eu tenho em linguagens e códigos, né? Competência 2, e aí eu trabalho lá habilidade 5 de associar vocábulos e expressões de um texto de língua estrangeira. Quando o aluno faz a prova, muitas vezes nós temos questões que são da mesma habilidade, mas que têm graus de dificuldade diferente. Então, vamos dizer, se eu treino de maneira prática, né? Se eu treino para correr 5 quilômetros, eu consigo atingir os 5 quilômetros, então o que está abaixo de 5 eu consigo atingir facilmente. Né? O que está acima de 5 eu não consigo. Pode então, eu preciso ou não, treinar mais. Ou não, né? Exato. Então, isso é o que traz o nível de comparação da prova. Né? Por isso que a prova, o método de correção, que foi implantado no Brasil lá na década de 90, né, que já era usado em outros países, então ele consegue entender se foi chute ou se não foi. Né? E isso, às vezes, o aluno, vou trazer um exemplo, quando eu fiz vestibular tradicional, né, eu zerei uma disciplina, porque eu chutei. E no vestibular tradicional, muitas vezes, como é que o aluno chuta? Ele vai lá, ele vê quando ele não sabe, ele vê quantas questões ele já marcou A, quantas questões ele marcou B e vai por eliminação, né? Se tem poucas média, questões, né? D, isso. Se tem poucas D, não, vou marcar, essa aqui eu não sei, vou marcar D, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz, eu sempre trago isso, eu zerei física até, na época, tive que refazer a prova, né? Em outro vestibular. Então, o Enem, ele me permite que eu consiga fazer uma coerência, consiga ter uma coerência, mas também que eu consiga identificar as lacunas. Porque se eu trazer um exemplo do Santa Úrsula, né? O Santa Úrsula aplica simulados. E os nossos simulados, por exemplo, eles são corrigidos por TRI. E aí, quando o aluno recebe a nota, ele consegue ver lá em ciências humanas, lá em história, né, o que é que ele está errando, qual a habilidade, qual a competência. Dentro daquela habilidade, não é? Aí ele consegue perceber qual é a deficiência dele dentro daquela habilidade e aí ele consegue, de repente, focar mais naquilo, né? Durante os simulados. Quando ele chegar na prova, de repente, ele vai estar mais preparado para responder questões desse tipo, né? É isso mesmo. E aí, professora, a senhora falou um pouquinho sobre como é que é construído esse banco, né, essas questões. Essas questões, elas são... o INEP, ele tem um banco nacional, né, e essas questões, elas são pré-testadas. Até mesmo dizem, será se realmente são pré-testadas? Como é que acontece? A gente pega uma escala, né, de 500 a 1.200 alunos, onde essas questões são pré-testadas, e elas não são pré-testadas em alunos que estão na terceira série, no ano vigente do Enem, porque senão o aluno vai se deparar com ela no próximo ano. Então, vamos dizer que eu pego alunos de segunda série, alunos que já terminaram, né, alunos que estão ali já na faculdade, e eu faço esses testes, mas eu vou usar essa questão daqui a 2, 3 anos. E aí, o que é que vai dizer, né, o que cada questão vale? Realmente são esses acertos do pré-teste. A gente tem ali uma média, né, de acerto que a gente tem para que a gente possa criar uma régua inicial. E aí a gente faz uma régua de notas. Os alunos, eles perguntam muito isso. Quem é que faz a prova do Enem? É sempre o mesmo professor? Como é que ele classifica se essa questão é fácil, se ela é média, se ela é difícil?
não é? Como é que dentro de uma prova grande que é o Enem, há uma diversidade de questões com níveis de dificuldade diferentes, né? Porque é difícil você conseguir equilibrar isso numa prova com 45 questões. A gente, às vezes, é difícil quando a gente faz com 10, né? Que a gente pensa, não, vou botar aqui umas 3 difíceis, umas 4 médias, né? É difícil. Então, imagina numa prova com 45 questões, por exemplo, de ciências humanas, né? E aí eles ficam muito curiosos para saber isso. Como é que não pesa a mão, né, de nenhum professor nesse tipo de questão? Pronto. O INEP, professora, ele faz parcerias com instituições de ensino superior, né? É o principal ponto, que são interessadas em elaboração de questões. Então, esse pré-teste, ele serve também para que a gente não possa pesar a mão nas questões. Então, por exemplo, quando eu faço uma questão do Enem, eu preciso ter ali o básico da questão, né? Texto base, comando, 5 alternativas, uma correta de acordo com o comando, 4 distratores. E aí, no pré-teste, eu consigo identificar se a questão elaborada tem alguma coisa errada. Porque vamos dizer que a questão ela é considerada fácil. Só que na hora que eles aplicam, 70% dos alunos erram a questão. Então, algo está errado na questão. Então, a questão provavelmente não é fácil, né? Provavelmente não é fácil, ou então tem um porém. Pode estar sendo levado ao erro, né? Algum elemento dos distratores estão levando ao erro dos alunos. Porque o aluno, ele fica na dúvida, né, professora? Deve ter dito, professora, eu fiquei na dúvida entre A e B. E aí ele vai e marca, pode marcar errado. Os distratores não podem ser incoerentes também, né? Por isso que eles ficam nessa dúvida. Eles precisam encontrar qual é a melhor alternativa que responda àquela questão. Porque às vezes os distratores são muito parecidos, e é isso que eles trazem pra gente. Eu fiquei na dúvida porque a informação ela estava correta. Mas será que ela estava correta de acordo com o contexto que estava sendo pedido na questão? Não é? A elaboração dos distratores também é uma técnica, né, que quem elabora a prova tem que ter. Isso. E assim, tem algo na prova do Enem que é um diferencial, porque o Enem é uma prova contextualizada, né? Então, a gente sabe que para os alunos em si, ele já tem uma dificuldade, a gente sabe da dificuldade dele de entender uma prova contextualizada, e é isso que a gente vem trabalhando nos últimos anos, desde o novo Enem. Porque o Enem de 2008 para trás era uma teoria, né, diferente. Então, a gente não pega esse Enem para fazer a comparação. Mas a gente tem o que a gente chama também de questões âncoras, né? Então, por exemplo, a gente tem uma questão que vai perguntar uma coisa que você responde. E aí tem outra questão que trabalha o mesmo conteúdo e você responde uma coisa diferente. Nessas questões âncoras, a prova entende que você chutou, porque você acertou uma e depois não teve coerência na outra resposta, porque é outro tipo de interpretação. Então, isso os alunos têm dificuldade, né? Por isso que a gente sempre diz assim, a prova ela é feita de uma forma muito coerente. A gente sabe que às vezes acontece de uma ou outra questão ser anulada, é uma prova muito longa, né, para o aluno ler. Quando a gente pega ali ciências humanas, né, que a gente dá, a gente sabe que é uma prova realmente cansativa, então o aluno ele precisa ler com atenção. Né? Exato. Textos, imagens, documentos, né, que são trazidos nessa prova. Mas acho que em todas as disciplinas, tá? Em todos os componentes curriculares, a gente tem questões bastante longas, né, em química, física, matemática, né? Isso. E assim, são questões muito longas, né? Questões de interpretação. A gente sabe, quando a gente faz um raio-x do Enem, a gente vê que a maioria da prova ela é interpretação textual. E é algo que os nossos alunos em si, eles têm dificuldade, né? E às vezes a gente acha que, a gente enquanto aluno, né? Uma vez me perguntaram assim, Gabi, tem alguma área de conhecimento que eu possa focar mais para poder ter uma nota melhor? Estrategicamente falando, né, nós temos algumas áreas que por ano tem uma nota mais alta. Por exemplo, linguagens é sempre uma das mais, é a mais baixa, historicamente falando, de média. Por quê? Porque a régua de cálculo, né, a régua de mensuração das questões, ela é diferente. Então, se eu acerto 20 questões em linguagens, é diferente do que se eu acertar 20 questões de matemática. Né? Gabriela, essa é uma dúvida assim, muito grande dos alunos, né? Por que, por exemplo, eu tenho um resultado excelente em linguagens, eu errei 2 questões e eu não chego nem perto do 1000? Não é? Eles perguntam muito isso. E em matemática, ele fechou a questão e de repente passou do 1000. A gente teve um caso um ano, não foi? Que passou do 1000. Então, exato. Essa é uma dúvida. Ou seja, as provas, elas nem todas valem 1000. É isso?
Isso. Na realidade, o TRI, assim, é algo que os alunos precisam ter muito ciência. Ele não tem uma nota mínima nem uma nota máxima, né? Então, não necessariamente ele não é 0 e necessariamente ele não é 1000. Nós já tivemos casos que, por exemplo, matemática já chegou a mais de 1000, né? E também, um aluno que ele erra todas as questões, ele não vai tirar 0. Então, por quê? Né? Aí tentando ser muito didática, né? Os alunos eles não precisam buscar aprender essa fórmula, porque ele não vai conseguir calcular a nota dele antes de sair, porque realmente a gente não sabe o peso que tem cada questão. Mas, vamos dizer, professora, a média nacional de acerto dos nossos alunos de matemática, tá? Vou fazer matemática, é de mais ou menos 12 a 13 questões. Então, se a média nacional dos meus alunos da terceira série, tá? Isso é muito importante, porque onde é que eu calculo essa média? Para criar essa régua, eu pego os alunos da terceira série do ano vigente, tá? Que fez ali, e aí eu consigo ter uma média. Os alunos que já terminaram, treineiros, eles não contam para essa média, tá? Por quê? Porque necessariamente o aluno de terceiro ano, ele está fazendo a revisita, né? E ele é para acertar mais questões do que os alunos que terminaram e os alunos que não chegaram na terceira série. Então, matemática, eu tenho ali uma média de 12, 13 questões em média no Brasil, que é uma média baixa. Então, a gente for comparar com linguagens, que chega ali a mais de 20 questões, se eu não me engano, linguagens, a média é 24, tá? Então, quando eu pego 12 questões ou 13 de matemática, que é a média do Brasil, quer dizer que na minha régua, que teoricamente seria de 0 a 1000, essas 12 ou 13 questões valem 500. Tá? Então, eu tenho uma curva de erro que eu vou calcular. Então, se eu tenho 12 questões, vamos dizer que a curva de erro é de 6 questões. E a cada 6 questões, aumenta 100 pontos ou diminui 100 pontos. Então, se eu estou no 500, né, e eu diminuo 6 pontos das 12 questões, 6 questões das 12, eu vou para 400. Se eu diminuo mais 6, eu fico com 0. E eu vou para 300. Então, por isso que o aluno ele não chega no 0, porque na régua não permite. Assim como também ele pode ter mais que 1000, dependendo da dificuldade da prova, também da quantidade de questões, do peso das questões. Porque quando eles fazem uma prova da escola, por exemplo, ele sabe que se ele acertar 5 questões, pronto, eu acertei metade. Se eu fizer as 7, pronto, estou na média, está tudo certo, né? No Enem eles não têm essa certeza. O número de questões, então, não está relacionada com a nota que eles vão ter, né? Por causa do TRI. E justamente a dúvida deles é quando eles comparam com outro colega. Né? Eu acertei de repente as mesmas questões ou questões muito parecidas e a nota foi completamente diferente, né? E então tem a ver com a teoria, né? Com a teoria do item, não é isso? Isso, tem a ver com a teoria, só para assim, dar uma ilustração. Se um aluno ele acerta ali mais ou menos, vamos dizer que a média de linguagens é 24 e ele está em 500, se ele acertar 30 ele vai estar em 600. São 45 questões. Então, 30, ele está em 600. Se ele acertar 12 ou 13 de matemática, ele já está em 500. Então, ele vai aumentando de 6 em 6. Então, depende muito, isso é matemática, né? Depende muito do tipo de questão que ele acertou, depende muito, né? A gente que é professor, a gente sabe que os alunos, eles não têm paciência de fazer a prova, de analisar a prova. Eles erram questões fáceis, são fáceis mesmo. Se eu for ali na área de língua estrangeira, por exemplo, às vezes ele deixa por último, são 5 questões que ele poderia ter acertado, mas não acertou por falta da leitura mesmo, da paciência. Então, a gente, quanto professor, a gente tem muito esse papel de trabalhar essa paciência no aluno, fazê-lo entender que quanto mais questões fáceis ele acerta, mais a nota dele sobe, e não o contrário, porque às vezes na escola, né, professor, ele tem essa noção. Se eu tenho 10 questões, eu tenho lá 4 difíceis, se eu acertar as difíceis, eu fico com a nota mais alta. Então, eu deixo as fáceis para depois, ou então não dou tanta importância. Mas o Enem, realmente, ele não funciona assim. Então, cada área é diferente. E às vezes até desistem das difíceis. Não é? Porque Exato. Como ele já... se eu fizer as fáceis e as médias, eu já consegui o número de pontos que eu preciso, digamos assim, para que eu vou me esforçar para fazer as difíceis? Né? E aí isso o TRI pega, né? Pega com os alunos que fazem só, de repente, as difíceis ou fazem só as fáceis, né? Então, essas notas vão ser bem diferentes mesmo, né? Isso. Mas, então, se existe essa dúvida, né? Essa relação que não existe relação entre acertos e nota, né? Qual é a vantagem, então, de usar o TRI? Por que o INEP escolhe essa teoria para contar a nota dos nossos alunos?
Até existe uma relação, tá, professora? Existe a relação entre o número de acertos e a nota calculada, só que o Enem, ele não calcula somente pelos acertos. É isso que os alunos têm que entender. É claro que se o aluno acerta 40 questões, ele vai ter uma nota muito alta. Se ele acertar 5, ele vai ter uma nota mais baixa. Teoricamente, né, na lógica, tem isso. Só que ele só consegue realmente ver a média quando é calculado pelo TRI. Aí você pergunta qual a vantagem, né, do TRI. Primeiro que o aluno, principalmente quando ele está ainda treinando para a prova, né? A prova vai acontecer no final do ano, o aluno está aqui na terceira série do médio ou na primeira série, né? O aluno que está ali ingressando no ensino médio, está treinando. Quando ele faz um simulado, ele precisa entender que se ele errou a habilidade tal, né, ele precisa revisitar essa habilidade, porque ela vai cair de novo. Então, os alunos, eles ainda têm em mente, muitas vezes, que o que cai na prova é conteúdo. Só que o que cai na prova é competência, habilidade, e aí a gente vai medir a proficiência dele, né? Então, a vantagem do TRI a gente torna comparável os resultados. A gente faz uma comparação mesmo. Se eu tenho um aluno que acertou 20 questões de linguagens e eu tenho outro aluno que acertou 20 também, mas as notas são diferentes, eu consigo entender como é que está a minha turma em relação, principalmente quando a gente está no treino ainda, né? A gente vai ter o Enem, e aí quando for em 2022, o Santa Úrsula vai poder ver como é que foi a nota de todos os alunos e também entender onde é que estavam as lacunas deles nas habilidades. Então, a gente consegue entender isso no decorrer do caminho e depois que termina a prova, porque a gente começa a preparação para 22, né? E aí torna comparável, a gente consegue ter uma coerência pedagógica, a gente consegue entender e também trabalhar o ensino por competências e habilidades, que realmente é algo que, se a gente for pensar historicamente, né, é novo, porque historicamente foi ontem, né? Se a gente for falar no período histórico. E é isso que as famílias também não entendem, né? Que a família traz muito, mas meu filho acertou muitas questões e o colega acertou, de repente, 2 a menos e o colega ficou com uma nota maior, né? Então, é uma coisa que para eles às vezes é difícil, porque competências e habilidades realmente faz poucos anos, né, que a gente trabalha com isso, né, que a gente visa despertar isso nos alunos, né? Mas acho que você trouxe um ponto assim muito bom, como os simulados podem ajudar o aluno a se perceber, né? Os simulados que eles fazem na escola, que depois eles peguem esses simulados para fazer análise desse resultado que eles tiveram, onde eles precisam focar, porque esse relatório que eles têm pós-simulado traz isso tudo. Né? Onde eles precisam focar, qual é a habilidade que de repente não foi bem desenvolvida, que ele precisa estudar um pouquinho mais, que ele precisa focar naquele objeto de conhecimento, né? E então eu acho muito bom que os alunos escutem da gente também isso, né? O simulado eles devem fazer, devem se empenhar, fazer como se realmente estivessem fazendo a prova, porque dessa forma eles conseguem justamente pegar esses pontos que eles precisam trabalhar mais, para quando chegar na hora, né? Quando for para valer, não vai ser uma surpresa, que de repente eles falam muito, mas tinham questões semelhantes, sempre que pediam mais ou menos a mesma coisa, mas é o que você falou, ele justamente quer testar essa coerência, né? Se você está sendo coerente dentro da tua prova, né? Se você está acertando as questões porque você realmente está sabendo, e aí ele te cobra novamente a mesma coisa, né? Isso. Existe a competência em ciências humanas, né, que é a competência da área 1, que a gente fala um pouco sobre elementos culturais, né? E aí a gente vai falar da construção de identidade. Se a gente for trazer isso para o aluno em forma de habilidade, ele não vai conseguir identificar porque ele não conhece a matriz. A gente sempre pede, leia uma matriz de referência, mas é claro que o aluno, né, por questão de maturidade mesmo, ele vai ver e ele vai entender que aquilo ali vai ser cobrado dentro de algum objeto de conhecimento. Então, eu tenho um objeto de conhecimento que a senhora vai trabalhar com ele na área de ciências humanas, e aí ele vai conseguir identificar. Quando o aluno faz um simulado, ele se prepara, a gente tem que levar em consideração que o aluno ele precisa parar de pensar que a nota do simulado é tudo. Então, não é. A nota é a última coisa, porque eu preciso entender por que eu cheguei nessa nota. Então, eu só consigo entender por que eu cheguei quando a gente vê um relatório, quando a gente analisa o que você errou. Por isso que os alunos não gostam quando a gente pede para justificar as erradas.
Porque eles odeiam, porque assim, eles não têm mesmo a questão de costume de fazer. Só que isso ajuda no desenvolvimento das habilidades. Porque se eu identifico que está errada, quando eu vejo outro distrator, né, e como a senhora trouxe, tem questões que são parecidas, são questões âncoras. Então, se eu estou vendo o distrator aqui, eu não corro o risco de errar duas questões que são âncoras. Porque se eu erro, a prova pega ali, né? Pega no chute, o acaso. Acertei sem querer. Então, Gabi, então quer dizer que o aluno pode deixar em branco? Não, porque mesmo que ele chute, se ele não sabe, mesmo que ele chute, ele vai ganhar alguma coisa, né? Então, se vai que ele acerta uma questão fácil, chutando, ou até mesmo vai que ele acerte uma difícil chutando, mas ele acertou também as fáceis. Então, isso traz uma coerência. O que ele não pode é sair chutando as questões. Claro que se tem 45 e ele não sabe 10, ele não vai deixar em branco, óbvio, mas ele precisa ter essa consciência. Então, quando o aluno vai analisar um relatório, ele vai ver, né, competências, habilidades. Então, eu vou pegar aqui o SASENEM, o nosso simulado. Né? O nosso simulado SASENEM, quando ele abre, tem a classificação dele, que é muito importante, tem a média dele geral, nacional, a média na escola, qual a classificação na escola, mas o que importa é o plano de estudos. Então, eu vou para o plano de estudos e eu consigo identificar o que é que eu estou errando em ciências humanas, porque no próximo simulado vai cair de novo. E se você não estudar, você vai errar de novo. Né? Então, ele precisa dar não é nem importância, na realidade, aos planos de estudo, aos relatórios dos simulados da escola, dos simulados do SAS e outros simulados, porque nós sabemos que esses alunos também, às vezes, buscam aí simulados, buscam a prova do Enem, as provas passadas para fazer. Né? Então, ele precisa ver as correções dessas questões para entender o que é que está cobrando mesmo. E é interessante que o professor também olha esse relatório, né? O professor, quando tem aquela turma de terceiro ano, os alunos fizeram o simulado, tiveram seu resultado, é interessante também que o professor olhe e veja quais são as competências e habilidades que aqueles alunos ainda estão errando, que eles ainda precisam ser trabalhadas de uma outra forma, né? Eu acho que também é interessante para o professor ter essa visão, trazer para o aluno essa visão. Também, olha, eu analisei, a gente ainda está aqui nessa habilidade aqui, ainda está pegando alguma coisa, né? Vamos pensar e trazer essas questões pedindo que eles justifiquem. Eu acho muito interessante a justificativa dos distratores, porque eles vão entender exatamente o que não é, para saber o que é. Né? E aí ele vai eliminando também, porque tem muito aluno que faz a prova eliminando os distratores por algumas palavras que aparecem ali, né? Porque, como eu falei, é uma técnica você fazer uma prova de múltipla escolha, né? E os distratores não podem ser totalmente absurdos, né? Então ele tem alguma coisa de verdade ali dentro, e é justamente você identificar o que não é verdade dentro daquele distrator. Não é? Isso, até porque, professora, como a senhora trouxe, né, tem alguma coisa que é correta ali dentro. Muitas vezes o aluno, ele precisa, estrategicamente falando, ele precisa focar muito no comando do que a questão está pedindo, porque é isso que vai eliminar os distratores. Então, eu tenho ali 4 distratores, né, falando da prova específica do Enem, que é por esse método. Claro que a gente ainda tem vestibulares com teoria clássica, questão de quantidade de acerto, de erro, né, são outros tipos de correção. Mas falando especificamente do Enem, o aluno precisa focar no comando, porque já é uma prova longa, né? E se eu pego ali ciências humanas, se eu pego matemática, se eu pego linguagens, eu vou lendo, tem textos grandes, então ele precisa entender o que é que a questão está pedindo dele. Porque senão ele vai no distrator e ele acaba marcando o errado. Porque ele vai ver assim, eu já vi isso aqui em algum lugar, e vai e marca a questão. Né? O aluno tem muito disso, assim. E a gente tem isso culturalmente falando, porque quando a gente, né, eu estava na escola, a gente sabe que muitas vezes provas antigas eram realmente opções absurdas. Então você eliminava pelo absurdo. Perguntava lá alguma coisa e você sabia que não era essa, porque isso aqui é impossível de acontecer, e você já eliminava. O Enem realmente você não consegue fazer, né? Por isso que você tem que usar muito bem os seus 3 minutinhos de questão, né? Por isso que você tem que focar também nas questões fáceis, porque aí o aluno acaba ganhando mais tempo nas questões difíceis, que vão exigir dele mais tempo. Então o aluno precisa ter estratégia. A prova do Enem não é uma prova para sentar e fazer. Gabriela? A leitura do texto, que muitos passam batido, não preciso não,
vou só na pergunta, nas alternativas, eu consigo resolver por ali. Tem muita coerência, não é? Entre o texto que a questão traz, o texto base, e as alternativas, a pergunta e as alternativas, não é? Isso. Quando a gente pede para ele ver o comando, é mais para que ele já leia o texto sabendo o que é que ele está procurando. Pronto, mas isso não vai eliminar dele a leitura, porque senão ele pode, querendo ou não, pegar um fragmento do texto que está totalmente fora do contexto e marcar de acordo com o fragmento fora do contexto, né? Então o aluno ele precisa ter também essa coerência. Então o TRI ele se resume à coerência, né? A palavra é coerência pedagógica. Então tudo que ele vai fazer precisa ter coerência, porque senão eu vou ter habilidades, mesma habilidade, 3 questões, vou acertar a difícil e errar as fáceis, porque ele vai focar mais tempo nas difíceis, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também. E aí os alunos perguntam muito, então como calcular essa nota, essa média que eles vão ter do Enem, né? Como é que eles vão calcular? É por número de acertos? Se eles acertarem já podem mais ou menos saber, né? Qual é o peso de cada questão? Que eles ficam muito ansiosos com isso, eles saem da prova já pensando, não, essa questão aqui, será que ela era difícil e eu errei, né? Sim. Existe esse peso, eles conseguem perceber isso? Ele vai conseguir perceber na prova as questões fáceis, médias e difíceis, quando ele estiver realizando. Mas o INEP, por exemplo, ele não libera esse peso para que o aluno consiga fazer um cálculo anterior, né? Ele viu ali no gabarito oficial que ele acertou 25 questões, ele vai calcular, porque também vai depender da quantidade de respostas, vai depender da régua, né? Vai depender de questões que às vezes elas são retiradas do exame por algum erro que é detectado na hora. Então realmente o aluno ele não consegue calcular a nota dele com antecedência, mas ele vai conseguir, se ele acerta ali acima de 35 questões, né? Se ele acertar acima de 35 questões de matemática, quem sabe não passa, né? Do que ele está esperando. Então, assim, estrategicamente, é a área que mais que passou realmente do 1000, né? Nos últimos alguns anos, passou realmente da nota 1000, mas isso também não quer dizer que a prova de matemática estava mais fácil, porque passou de 1000. Tá? É importante também o aluno verificar. O INEP, ele liberou as notas de corte e as médias do ano anterior já. Tem um arquivo que eu vou mandar para vocês, né? Vocês podem compartilhar com os alunos. Tem um arquivo mesmo que tem todas as médias do Brasil inteiro do Enem de 2020. E aí a gente vai ter agora também 2021 e tem um e-book falando sobre TRI, que nós produzimos, que eu também vou enviar. E aí lá a gente consegue ver a média. Então o aluno que tira às vezes 800 pontos em linguagem, talvez aquela tenha sido a nota mais alta do Brasil, porque o aluno acertou todas. Então lembra que linguagens, o 500 é ali no 24, né? Então eu vou subindo. Então para acertar todas, não necessariamente eu tiro 1000. Então lembra, gente, que redação é fora. Redação não é TRI, redação está dentro das 4 áreas, mas as 4 áreas que são corrigidas por TRI é somente a prova objetiva, né? Redação já é outro tipo de correção. Então, infelizmente, não tem como calcular, mas a gente consegue ter uma base, né? Pela régua, ver um pouquinho de quantas questões o aluno acertou, a gente consegue ter ali uma noção, mas não tem como ter um cálculo correto. Certo. E assim, na sua opinião, o que você acha? Esse cálculo do resultado pelo TRI torna a prova do Enem uma prova mais difícil? Pronto. Professora, eu acho que não, tá? Eu acho que torna uma prova mais contextualizada mesmo, para que o aluno também se esforce em mostrar o seu conhecimento. Porque se a gente não corrige desse jeito, acaba que muitas vezes o aluno sai chutando, vai por um conhecimento que ele viu, ele vê uma alternativa que ele acha parecida com alguma coisa que ele já estudou. Então a gente faz com que o Enem se torne uma prova com um prestígio até mesmo diferente, né? Quando a gente fala do método de correção, porque realmente vai tirar nota excelente na prova quem tem uma coerência pedagógica nas questões. Então a gente consegue ver o nível de proficiência desse aluno, como é que ele está, né? Como é que está até mesmo a turma. A gente consegue ter depois uma média da escola, né? Para poder ver como é que foi o nosso terceiro ano, como é que estão os nossos alunos, como é que estão os nossos alunos da primeira série, que são treineiros, da segunda série. Então realmente traz um meio de fazer uma comparação e trazer uma coerência para os alunos e também testar os conhecimentos dele de forma objetiva e pedagógica. Esse é o nosso intuito, né?
Olha, Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Agradeço aqui a direção do Santa Úrsula, né, por essa oportunidade, a equipe pedagógica, a equipe do Aridiçá, que é o nosso parceiro, né? Então, muito obrigada. E vamos lá, vamos ver como é que vai ser o resultado aí desse nosso terceiro ano, né? Isso mesmo. No Enem agora de 2021. É isso mesmo. Eu que agradeço, professora. Estou aqui à disposição para dúvidas, fazer outros momentos. É sempre muito bom conversar. Então, a dica que eu dou para os nossos alunos é que estudem, conheçam, né, treinem, porque a gente sabe que esse treino, essa prática vai levar aí um melhor resultado. Os professores, todo mundo, um abraço, né? Se cuidem. Estou aqui à disposição de vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a quem está assistindo, prestigiando aqui a nossa quarta compartilhada, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.